Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos que renovam em nós o prazer da sua audiência. Confessamos que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma importante lição, que é da autoria do ilustre pastor Jackson Jean Silva, e que tem como título Valores Cristãos no Desenvolvimento do Ser Coletivo. Afinal, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer os valores cristãos no desenvolvimento do ser coletivo, segundo a orientação da Palavra de Deus. Também perceber que não podemos viver sozinhos. Precisamos assumir o nosso papel de coletividade, seja na igreja, bem como na sociedade. E, por fim, praticar, procurando viver no coletivo, sem esquecer-se de cuidar da nossa individualidade, num tempo de grande ênfase no egoísmo. Vamos ao texto áureo. Abro aspas. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Outros textos bíblicos inspirativos. E começamos com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 18 a 27, que leio. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo. Mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Vamos agora a Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
A introdução desta bonita lição diz o seguinte: a novidade de vida proposta pelo reino de Deus em Cristo não é um simples conceito, é um fato, uma realidade que deve ser experimentada, vivida e aperfeiçoada por cada cristão nascido de novo ao longo de sua vida. Essa novidade de vida é radicalmente contrária aos paradigmas deste mundo. E fatalmente por essa razão, o cristão verdadeiro e fiel estará na contramão do viés dessa sociedade. O que para essa sociedade é uma tendência, uma máxima, um objetivo de vida, para o cristão não fará mais sentido algum. O cristão, embora por um pouco de tempo viva nesse mundo, sabe que não é daqui. Ele é dos céus, do reino de Deus. Assim ele sabe que não está mais preso aos padrões desse mundo. Ele possui uma nova mente, novos valores, um novo padrão de ser e viver. Num mundo de preços, o cristão tem valores. Num mundo de aparências, o cristão tem essência. Num mundo de relativismos, o cristão tem absoluto. Num mundo de mentiras e enganos, o cristão tem e vive na verdade. Num mundo de vaidades, o cristão é altruísta. Num mundo de egoísmos, o cristão exerce a generosidade. Num mundo de individualismos, o cristão é coletivo e harmonioso. Num mundo egocêntrico, o cristão é teocêntrico. Num mundo onde cada um visa apenas seu próprio eu e bem-estar, o cristão é coletivo. Sabe que não vive, não deve e não pode viver só. Ele é um ser social e é na relação saudável com o próximo, principalmente com os da fé, que ele se desenvolve, coopera e participa da construção de algo maior, se realizando e alcançando o verdadeiro propósito de sua vida nesse mundo. A igreja é a congregação desses nascidos de novo em Cristo. É a comunidade dos cidadãos do céu, onde os valores do reino de Deus são ensinados, absorvidos, praticados e aperfeiçoados. Logo, a igreja é uma instituição distinta deste mundo, seja em seus padrões, valores e, principalmente, em sua natureza. A igreja é a humanidade resgatada do pecado, do mundo, da queda, para o plano original no qual Deus a criou. A igreja é a comunidade dos resgatados, dos regenerados, das novas criaturas, dos salvos dos padrões do pecado para as virtudes de Deus. Assim, a igreja é mais que um templo de tijolos, um lugar para reuniões, apresentações ou celebrações. A igreja, preste atenção, a igreja é um ser coletivo, cuja cabeça é o próprio Deus, Cristo. O coletivo dos membros forma o corpo de Cristo,
onde cada um, na direção do Espírito Santo, é cuidadosamente ajustado em seu devido lugar, sendo dotado por ele de dons e talentos para o exercício de suas funções em prol do corpo, na obediência à palavra por meio de Cristo, na operação do Espírito Santo e para a glória de Deus. Com essas verdades em mente, consideremos os seguintes tópicos. Tópico 1. A matemática de Deus. Conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 21 a 26. Particularmente, o autor desta lição considera muito interessante essa expressão entre aspas, neste primeiro tópico. Ele a usa com certa regularidade para ilustrar a lógica de Deus, a lógica que deve imperar no seu reino e, é claro, em sua igreja. No reino aprendemos que o menos, em muitos aspectos, é mais, sobretudo no que se refere às questões do ego. Somos ensinados que precisamos diminuir para que o Senhor cresça, que é dando que recebemos, que é na humildade que somos exaltados, reconhecidos e recompensados, que é cedendo, perdoando, que alcançamos perdão. Essa matemática, essa lógica do reino não faz nenhum sentido para aqueles que estão presos sob o sistema desse mundo. Todavia, é uma marca indelével da presença do reino de Deus na vida do cristão. Enquanto que no mundo tudo é vaidade, conforme registrado em Eclesiastes capítulo 1, versículos 2 a 18, volto a repetir, Eclesiastes capítulo 1, versículos 2 a 18. Leia. O orgulho e a soberba são máximas, onde todos são instruídos a buscar o seu próprio bem-estar a qualquer preço, mesmo que isso implique em menosprezar e até prejudicar o seu próximo. No reino, ao contrário, todos nós somos instruídos a considerar o outro maior que nós mesmos. Somos instruídos a buscar o bem-estar uns dos outros, a perceber que nós não somos o centro do universo e nem mesmo da nossa atenção e esforços. O centro é Cristo, que ama todos indistintamente, que deseja se manifestar em todos e por meio de todos, sendo Ele o único Senhor sobre todos. Vamos a uma aplicação. Na prática, como lidamos com a lógica do reino de Deus? Como lidamos com a questão de diminuirmos, de priorizar o todo, o coletivo? Tópico 2. Eu e o ser coletivo, conforme está disposto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 18 a 27, que eu sugiro que você leia. A igreja não é um palanque, ou um palco, ou um lugar para egos inflamados, para interesses particulares, para o culto ao eu. Não. O lugar disso é o mundo. E já fomos retirados de lá pela graça que nos foi concedida
a um preço muito alto. Agora, o eu dá lugar a nós. O meu dá lugar ao nosso. O eu quero, eu penso ou eu acho dá lugar ao ele diz, quer e ordena, ao está escrito. Agora, todos uma vez regenerados, novas criaturas em Cristo, somos chamados à mesa, à comunhão, a participar juntos do pão e do cálice, a nos tornarmos um com Ele, Cristo, e nele uns com os outros. Cristo, o centro, é o cabeça, e nós, perfeitamente ligados e ajustados, discernindo com zelo, temor e tremor o que é o corpo de Cristo. Nos unimos nele, por obra do Espírito Santo, e instruídos pela palavra num propósito maior, num organismo vivo, múltiplo, diverso e uno, um ser coletivo, chamado Igreja do Senhor. Não, é mais o que eu possuo ou posso que interessa, e sim o que juntos nele representamos e podemos. Agora, os meus valores, dons e talentos que recebi dele são ofertados para se unir aos dos meus muitos irmãos, da minha igreja local, da minha denominação e de toda a igreja na face da terra, o corpo de Cristo em todas as suas dimensões. Agora, fazemos parte de um ser coletivo, propriedade exclusiva de Deus, sendo útil, colaborando com todo o seu propósito em todas as suas esferas, iniciando em nossas igrejas locais e se estendendo até os confins da terra. A igreja não possui palco, e sim um púlpito, onde a rigor é somente um quem fala, uma só voz é ouvida, uma só vontade impera, onde somente um é o Senhor, onde sua palavra é pregada, ensinada, obedecida e vivida, e onde um só som importa ser ouvido. Está escrito. Aplicação. Como lidamos com a morte do nosso ego? Ele já morreu? No que depende de nós, como está ou como anda o ser coletivo? Vamos a um novo tópico. Individualismo versus individualidade, conforme encontramos em Filipenses capítulo 2, versículos 2 a 4. Outro aspecto importante é a diferença entre o individualismo e a individualidade. Deus, mais do que ninguém, considera a nossa individualidade, haja vista ter sido Ele quem nos criou. Deus criou cada um de nós como seres únicos, pessoais, distintos, dotados de características, gostos e personalidades próprias. Todos nós temos nossas potencialidades e dificuldades em determinadas áreas. Falar em comunhão, congregação, igreja, um ser coletivo,
não é, em absoluto, negar ou ignorar essa realidade. Na proposta do reino, o ser coletivo e igreja, sua beleza e força estão na união dessas diferenças, onde cada um coopera com o que tem, com o que é, com suas características próprias e pessoais. Chamamos isso de unidade na diversidade. Isso é lindo, é divino, é do céu, é a igreja, é de Deus. A individualidade não é empecilho para a unidade. Já o individualismo, sim. O individualismo é o aspecto pecaminoso da individualidade. É a individualidade degradada, degenerada, adoecida. Importante saber que a linha que divide um do outro é extremamente tênue, exigindo de nós uma vigilância constante. Somente em Cristo, nossa individualidade pode ser restaurada, plena e curada. O ser coletivo, chamado igreja, é a união perfeita das várias personalidades cooperando harmoniosamente entre si, sob o governo absoluto daquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Vamos a uma aplicação. Temos aprendido a diferenciar individualidade de individualismo? Até que ponto o individualismo ainda representa um problema em nossa vida cristã? Mas vamos à conclusão. Nossa dificuldade de compreender, muitas vezes de cooperar com o propósito de Deus, é o modelo do mundo de onde viemos e onde por um tempo ainda convivemos com o mundo. Não pode ser nosso modelo. Ele está caído e deformado. Cedeu à proposta egoísta, individualista, vaidosa e egocêntrica da serpente lá do Éden. As famílias e a sociedade, em seus vários escalões, eram para ser um grande ser coletivo. Todavia, o pecado do homem sabotou o projeto. Mas Deus em Cristo corrigiu o nosso erro, pagando por ele na cruz. Assim, nele, em seu corpo, a igreja é possível retomar o projeto original. Desta forma, é a igreja que se torna modelo para esse mundo, sendo sal e sua luz, resplandecendo nesse mundo de trevas e enganos. Diante do modelo satânico desse mundo de desunião, frustração, isolamento e morte, a igreja contrasta o modelo perfeito de Deus, um ser coletivo, em perfeita unidade e cooperação, a unidade na diversidade. Que todos nós possamos nos oferecer com as nossas respectivas individualidades no altar da adoração ao nosso Deus. Que Ele possa nos usar em perfeita unidade como pedras vivas na construção deste templo vivo, desse ser coletivo chamado Corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe para uma boa reflexão e uma boa prática na vida cristã. Amém.